A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu peço, abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos verdadeiramente compreender sua mensagem. Abençoa-nos, Senhor, com saúde, com forças, com vigor. Direciona, Senhor, nossos passos. Dá-nos, ajuda-nos, Senhor, a ter mansidão, domínio próprio, Senhor. Guia, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as batalhas espirituais, Senhor. E muito obrigada por tudo, que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, irmãos? No vídeo de hoje, nós veremos Marcos, capítulo 4, dos versículos de 26 a 29. Vamos falar sobre a parábola da semente. Marcos, capítulo 4, versículo 26. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então aqui estava o Senhor Jesus ensinando, através dessa parábola. Versículo 27. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Então aqui o Senhor Jesus estava comparando o reino do céu com um homem, que lançou uma semente e foi dormir. E ele e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, independente se aquele homem se levantasse de noite ou de manhã, aquela semente cresceu, Ela brotou e cresceu sem ele saber como que essa semente brotou e cresceu. Versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, Então aqui para a gente pensar em coisas físicas, um exemplo físico, vamos pensar numa colheita de milho. Vamos imaginar uma colheita de milho. Nessa colheita de milho, primeiro é o quê? Primeiro ela é lançada, a semente sobre a terra. E aí essa semente ela é germinada, E ela cresce o que? Um broto, uma erva. E depois que ela tem um crescimento, ela se torna uma espiga, E aí ela vai amadurecendo até, ficar o quê? Aquela planta, aquele milho estar pronto para ser colhida. Até que o seu fim é o quê? É o grão cheio, Uma espiga cheia de grãos, Ótima para ser colhida. Ela deu o seu fruto, Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então há todo um processo, Versículo 28. Não, 28 eu já li, perdão. 29. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Então, quando aquela planta, aquela semente que foi plantada, dá o seu fruto, chega à etapa final, que é a etapa da colheita, pronta para ser colhida, o que se faz? Ela vai lá, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, é a hora daquela planta, daquela semente ser o quê? Ela ser colhida.
Em Joel, capítulo 3, versículo 13, diz assim: os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar, né? Amados, vocês lembram do estudo sobre a parábola do joio e do trigo? Em que, basicamente falando, né, o joio é uma planta, né? Posso dizer planta, não sei. É uma planta que ela é parecida com o trigo, só que ela é vazia, né? Ela é oca, não tem nada por dentro dela. Você esfarela o joio e ela esfarela totalmente. Mas o trigo, não. Quando você esfarela o trigo, dentro tem o quê? O grão do trigo, que você faz o quê? Farinha de trigo, né? Dali você extrai o alimento do trigo, né? A produção do trigo. A parábola do joio e do trigo fala sobre as pessoas, o trigo, né? Que são as pessoas que pertencem a Deus, e o joio, que se misturou com o trigo, que foi jogado pelo maligno, né? Naquela plantação, né? Foi de noite. Vamos dar uma lida rápida aqui? Vou ler com vocês rapidamente, só para mim fazer uma explanação desse versículo de Joel 3, tá bom? Vamos lá. Em Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz assim: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Se vocês quiserem ler, leiam até o versículo 46, né? A partir de agora, do 31 até o 46, que continua. Tem a explicação da parábola do joio no versículo 36 em diante, mas também fala da parábola do grão de mostarda a partir do versículo 31, que vamos ver no próximo estudo bíblico, né? Em Marcos 4, de 30 a 34. Né? Então, deixo para vocês como leitura complementar de hoje. Então, amados, nós vimos aqui em Joel 3,13, né? Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Amados, a plantação, aqui a gente viu, né? Que o Senhor Jesus compara o reino de Deus como um homem, como se um homem lançasse semente à terra, né? E nessa plantação é a plantação de Deus, né? Vimos lá no parábola do joio e do trigo, né? Em que o trigo, né, são as pessoas que pertencem a Deus. E o joio são as pessoas que pertencem ao inimigo de Deus, né? Que lançou o joio em meio ao quê? As pessoas que pertencem a Deus. Nós vimos na parábola que o dono da plantação diz o quê? Que não é para cortar o joio, né?
para não correr o risco de o quê? De cortar trigo junto. Então, para deixar eles crescerem juntos, para o quê? Para na época da colheita separá-los, né? E vimos em Joel, né, que os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como trigo maduro. E vemos na parábola do joio e do trigo que o joio vai ser o quê? Ele vai ser guardado, né, junto em feixes, guardado não, ele vai ser colhido, né, e para ser lançado ao quê? Ao fogo, né, para ser queimado. E vimos aqui no Marcos 4:29, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, as pessoas pertencentes ao reino do céu, que quando chegar a hora da colheita, né, quando nosso Senhor Jesus voltar, quando todas as coisas forem cumpridas de acordo com o que tinha que ser, né, no grande dia, né? Então, todos nós vamos ser o quê? Colhidos, né? Uma grande colheita. Amém? E aí, lá no parábola do joio e do trigo, nós vimos: juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, vamos estar o quê? Juntos de Deus, né? Vamos ser guardados por Deus. Por assim dizer, basicamente, amados, né? Muitas das vezes eu tenho uma dificuldade de explicar essas coisas, né? Me falta revelação, né? Nós devemos pedir a Deus revelação todos os dias, né? Você pode ver o mesmo estudo bíblico, a passagem, mesma passagem que falou em Mateus, agora está falando em Marcos. Mas aí a gente pode ter uma outra revelação, mas que Deus continue sempre nos dando revelação da palavra dele. Amém? Apocalipse 14:15 diz assim: Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita, né? A colheita de Deus, né? Vão ser colhidos o trigo, aqueles que pertencem ao povo de Deus, e também o joio, que vai ser o quê? Queimado, né? Ele também vai ser ceifado. Vimos em Joel que fala os pecados, né? Os pecados dessas nações são tantas que eles vão ser cortados como o trigo maduro, pisados, pisados como as uvas são pisadas nos tanques, até o vinho derramar, né? Amém, amados? Novamente vou ler todos os versículos só para concluir, né? Então a parábola da semente diz: E dizia o Senhor Jesus, dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amados, quando uma pessoa, né, fala do Evangelho de Jesus para alguém, passa adiante, né, ele está lançando uma semente, né? Ele está lançando aquela semente, mas muitas das vezes a gente, quando fala do Evangelho para alguém, né, através do Espírito Santo, né, através da vontade de Deus que nos guia para onde devemos ir falar do Evangelho, nós podemos chegar a uma pessoa e falar do Evangelho de Cristo, falar de uma palavra e lançar uma semente no coração dessa pessoa. Mas nós somos limitados. Nós, como seres humanos, somos limitados. Nós somos usados por Deus, né? Deus nos permite fazer esse trabalho, mas quem dá o crescimento à obra é Deus. A gente pode lançar a semente do Evangelho, a gente pode, por exemplo, como pastor,
Um pastor, ele tem uma igreja para pastorear. E dentro dessa igreja há vários membros, né? Várias pessoas que frequentam esse ministério. Então, aquele pastor, ele tem uma responsabilidade de pastorear aqueles membros daquela igreja, certo? Mas ainda que ele lance a semente, fale do evangelho de Jesus, esteja ali para auxiliar na obra de Deus, quem dá o crescimento daquela semente dentro do coração das pessoas é o nosso Deus, certo? Não somos nós. Nós lançamos essa semente, voltamos para nossos lares, botamos a nossa cabeça no travesseiro e ali é a nossa, entre aspas, o que a gente podia fazer, né? Fica ali. Claro que nós tenhamos discernimento para compreender que nós também temos o quê? A função de orar um pelos outros, né? Você vai para casa, você pode estar o quê? Vou orar por aquela pessoa, né? Fazer um jejum, uma oração, né? Por aquela pessoa, certo? Mas quem dá o crescimento à obra é o nosso Deus, certo? Então, o homem, ele lança a semente do reino dos céus, né? Que é a palavra. Ele lança a palavra, o evangelho, lança a semente. Mas ele vai para casa, pode dormir, né? E aquela semente, de acordo com a vontade de Deus, né? Com a permissão do Senhor, ela vai germinar, ela vai brotar, vai criar o quê? Primeiro uma erva, depois uma espiga, depois o quê? Depois estar cheia de grãos. Amém? É Ele quem dá o crescimento à obra. Vamos dar uma lida aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Aqui, alguns membros da igreja de Corinto, eles ficavam numa dissolução, né? A respeito de a quem eles pertenciam, por assim dizer. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, certo? E aqui o apóstolo Paulo, ele estava ensinando que eles eram o quê? Eram homens carnais, né? Que eles eram homens. Não, quem é Paulo? Quem é Apolo? E aqui o apóstolo Paulo deu esse ensinamento a respeito de que é Deus quem dá o crescimento, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o mais importante é Deus que dá o crescimento à obra. Não importa quem plantou e quem regou. O mais importante é o quê? É Deus. Aqui, né, nós vemos no exemplo físico, naquela plantação de milho, por assim dizer, que a terra por si só, ela dá o quê? Ela frutifica aquela planta. Por mais que o homem vá, pegue a melhor semente, busque o melhor solo, enche aquele solo de nutrientes, aduba a terra, rega na quantidade certa, planta a semente. Ali acaba o quê? O que o homem poderia fazer por aquela planta. E ele vai dormir, vai para casa, né? E aquela planta, ela cresce, ela germina, ela brota, ela cresce, ela frutifica sem ele o quê? Saber como. A gente pode pensar na ciência, não, porque acontece esse fenômeno aqui e esses elementos da natureza juntos, combinados. A gente pode buscar tentar entender no campo da ciência, mas ainda assim ela cresce sem nós sabermos como, por assim dizer. Então, por si só a terra ela frutifica aquela semente. E o reino do céu, né, é Deus, né, que dá o crescimento. Então, por mais que seja Paulo, Apolo,
Timóteo, estou dando exemplos, tá? Timóteo, Tito, Filemon, né? Que lançou a semente, mais importante é Deus quem dá o crescimento à obra. Amém? E é isso. Vimos agora a parábola da semente e no próximo vídeo veremos a parábola do grão de mostarda. Amém, amados? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.